E hoje, especificamente, nós vamos falar de aspectos de um discípulo radical. Por que nós queremos um discípulo radical? Porque nós queremos pessoas que colocam a mão no arado e não voltam atrás. Pessoas que não retrocedem, mas pessoas que crescem diante de Deus. Pessoas que se tornam famintas pela glória. Pessoas apaixonadas por pessoas problemáticas. Amém? Se você não ama uma pessoa problemática, certamente essa é uma noite que o Senhor separou para você, para que o seu coração seja um coração como o coração de Jesus. Antes mesmo de eu aceitá-lo, ele foi para a cruz e morreu por mim. E o chamado da igreja é fazer o mesmo hoje, amar sem esperar nada em troca, um amor ágape. O chamado da igreja hoje é salvar o perdido, até que nada mais importe. Existe um chamado para mim, para você e para aqueles que Deus confiou em nossas mãos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje mais uma vez. Amém, irmãos? Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goié. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. E eu quero dizer para você que nós vamos falar a respeito de aspectos de um discípulo radical. E quando se fala de um discípulo radical, irmão, eu quero te dizer um servo que virou apóstolo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que o servo virou apóstolo e aí nós vemos uma chave do reino. Nós começamos aqui a dizer assim, existe um princípio do reino de Deus, e é o princípio de servir, é o princípio de ser servo, é o princípio da consciência no qual nós entendemos que temos um Senhor, mas não é um Senhor que nos conduz de segunda, quarta e sexta, mas é um Senhor que tem liberdade, aonde como servos nós colocamos diante dele a nossa família, aonde como servos nós colocamos diante dele a nossa casa, aonde como servos nós colocamos diante dele as nossas finanças, aonde como servos nós colocamos diante dele os nossos negócios, nosso trabalho, nós colocamos diante dele, dizendo, Senhor, nós somos os teus servos, escravos das orelhas furadas, nós escolhemos te servir e reconhecemos o Senhor como servo na nossa vida. Então esse é o primeiro aspecto, irmão, que nós precisamos ter, que é o princípio do servo. E nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o servo virou apóstolo, nós vemos que os aspectos de um discípulo radical está na base da servidão, está na base do serviço, está na base de se colocar na plenitude do reino de Deus, amém? O que eu quero te dizer aqui, irmão, existe uma base para nós essa noite, e a base está lá em Atos 9, se você quiser anotar, pega papel e caneta, avisa as pessoas que estão ao seu redor, fala assim, eu vou me dedicar 50 minutos aqui, avisa os seus filhos, avisa o seu marido, avisa a sua esposa, se você é casado, está na obra de Deus, que os dois estejam juntos aqui, recebendo da parte de Deus. Irmão, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque todo dia tem um vídeo novo lá. Oi, Hugo, a paz, meu irmão. A gente traz aqui o contexto, que é o contexto de Atos 9, onde está dizendo assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Que nós venhamos, irmão, carregar as marcas de Jesus em nós. Que nós venhamos a entender a igreja e venhamos nos colocar à disposição para servir o Senhor nessa plenitude. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, irmão, que os primeiros anos da igreja, nós podemos olhar para esses primeiros anos da igreja e olhar para Saulo, um discípulo do Senhor. E nós conseguimos olhar para Saulo e dizer que ele era um judeu da tribo de Benjamim. Ele nasceu em Tarso, ele foi encontrado por Cristo. Ei, irmão, deixa eu te dizer algo, não é diferente na sua vida, não. O Senhor te encontrou, o Senhor me encontrou. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu me encontrei com o Senhor. O dia que eu perguntei, Senhor, mas o que eu tenho para te oferecer? E o Senhor disse, ei, eu te amo tanto. E tudo que ele queria era me envolver nos mistérios dele. Tudo que ele queria era me fazer um vaso de honra. Tudo que ele queria era mudar a minha história. Irmão, eu acredito que contigo não é diferente. Quando a gente olha para Paulo, nós vemos que a história de Paulo é muito semelhante à nossa, irmãos. Nós olhamos para Paulo e nós vemos que ele era um fariseu. Ele gozava de todos os direitos de um cidadão romano. Ele era um dos privilegiados a ter uma educação completa entre os israelitas. Ali havia 3 níveis de educação, quase como hoje. Somos os mais promissores, eram convidados ali por rabinos para estudar, para completar a educação no 3º nível. Paulo foi educado em Jerusalém por Gamaliel, inimigo declarado de Jesus.
É um dos perseguidores do diácono Estevão. Você sabe disso. Eu não quero falar de história bíblica aqui contigo, mas quero trazer revelação da parte de Deus. Irmão, quando a gente olha, a gente vê que o grande fato da vida de Saulo ali era que ele estava enganado. Ele combatia a nova igreja pensando que fazia algo correto. Deixa eu te dizer algo. Hoje, nos dias de hoje da igreja, existem muitas pessoas que estão fazendo muita coisa e acham que está correto, irmão. Mas não está. O que eu quero te dizer é que muitos líderes daqueles dias, quando a gente olha lá para a igreja primitiva, muitos líderes, e eu quero trazer essa base para a gente entender o que é um discípulo radical. Muitos líderes daqueles dias sabiam bem que Jesus era o Messias, mas por ciúmes o combatia. Deus não necessita das qualificações humanas, pois ele pode transformar, irmão, pecadores pouco cultos em poderosos evangelistas, eu não tenho dúvida disso. E por outro lado, não deixe que uma pessoa como Saulo se perca. Quando a gente olha para Deus, nós vemos que o grande mestre, irmão, quando nós vemos olhando para Jesus, nós vemos que Jesus não necessitava de Saulo, mas Saulo necessitava de Jesus, irmãos. E Saulo recebeu a oportunidade de direcionar a sua energia e qualificações para o rumo certo. Saulo recebeu a oportunidade de direcionar as suas energias e as suas qualificações para o reino de Deus. Irmão, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado qualificações, Deus tem te dado capacidades. Capacidades para manifestação do reino de Deus. Não ande distraído. Não perca a visão, não perca o coração em chamas, não perca o anseio e desejo pela igreja do Senhor. Jesus encaminha os seus instrumentos na igreja em busca de mais esclarecimentos acerca do seu dever, irmão. Quando a gente olha para Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ei, irmão, escreve aqui nos comentários, você foi separado para quê? Paulo, ele foi separado para o evangelho de Deus. E você, meu irmão? Escreve aqui nos comentários, você foi separado para quê? Já teve a sensação de chamar alguém e a pessoa não responder? Ou de alguém ouvir te chamando? Ouvir alguém chamando e não saber quem é ou de onde é? Você já teve essa sensação, meu irmão? Já teve, irmão? Assim Deus se sente quando não ouvimos o seu chamado. O Senhor está te chamando para obras maiores. O Senhor está te chamando para obras maiores. O Senhor deseja entregar novas responsabilidades em suas mãos. O Senhor deseja que sejamos responsáveis pelo reino de Deus. Às vezes até ouvimos o chamado de Deus, irmão, mas às vezes nós não entendemos. Você tem convicção daquilo que Deus te chamou para fazer no Rio de Janeiro, em Brasília? Você tem convicção daquilo que Deus te chamou para fazer em São Paulo? Aquilo que Deus te chamou para fazer no Maranhão? Você tem convicção do estado que Deus te entregou? Você tem convicção de todos os nomes, de todas as pessoas que já aceitou Jesus no estado onde você está? O Senhor te chamou para responsabilidades? E que o desejo de Deus é ser exaltado, e mais exaltado através da sua vida? Mesmo que você não entenda o que eu estou te falando, acredite que Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão. Quando nós olhamos para o versículo que eu li ali de Paulo, Paulo foi um dos discípulos de Deus que foi chamado para pregar o evangelho. Mas quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para tudo que está escrito, meu irmão, e eu quero te dizer o que é ser radical. Radical é você entender o chamado do Senhor. Digita aqui qual que é o chamado do Senhor para a sua vida. Digita o seu chamado. Eu fui chamado para isso. As pessoas vão vir até você para querer receber aquilo que você carrega. Eu não tenho dúvida disso, irmão, mas eu quero que você escreva agora que o meu chamado é. Qual que é o seu chamado, meu irmão? Qual que é o seu chamado? Qual que é o chamado de Deus que você sente no estado onde você está? Porque para ser radical, irmão, você tem que ter clareza disso. Tem que ter clareza do chamado do Senhor, porque nós temos vários exemplos de homens de fé que foram separados por Deus. Ei! Eu não tenho dúvida do meu chamado. Sabe por que eu não tenho dúvida, irmão? Eu tenho uma plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, meu irmão, ó. Essa plaquinha aqui, ó. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. E tudo que eu queria era ter conhecido meu pai ali. Tive um problema muito de autoimagem, de identidade.
E aos 30 e alguma coisa, 32 anos de idade, já convertido, a minha mãe achou essa carta. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, não lembro muito dele. Mas aos 32 anos de idade, a minha mãe achou essa carta aqui. Essa carta aqui. Dentro de uma maleta em cima do guarda-roupa. E sabe o que está escrito nessa carta, irmãos? Com 32 anos de idade eu achei essa carta e eu fui ler ela. Já convertido ao Senhor. O meu nome, só para você saber, é João Paulo Maria Parra. Eu assino em todos os lugares hoje com João Parra. Mas o meu nome é João Paulo Maria Parra. Essa carta aqui foi uma carta escrita pelo meu pai. E tá dizendo assim, irmão, na carta, no dia que eu nasci, ó. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Aqui, ó. Tá, a data de nascimento, dia 4/3/84, 4/3/84 aqui, 4/3/84, assinatura com a letra do meu pai. Com a letra do meu pai, Mauá, da onde que eu era. E diz assim nessa carta, meu irmão, minha irmã, diz assim, meu pai escreveu no dia do meu nascimento. Ele escreveu assim, João, um nome escolhido por Deus. Paulo, um homem escolhido por Cristo. João Batista, precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Veio antes de Jesus para lhe preparar o caminho. João Evangelista, o apóstolo amado do Mestre. Paulo, vaso escolhido por Jesus Cristo para pregar o Evangelho no mundo. Aí meu pai diz assim, por esse motivo, para homenagear os baluartes do amor universal, que é Deus, o meu filho nessa existência, eu lhe coloco o nome de João Paulo, assinado seu pai. E aí ele assinou, meu irmão. Eu com problema de identidade, tentando entender quem eu sou. No dia do meu nascimento, Deus falou, seu nome vai ser João Paulo, porque é vaso escolhido e aquele que escolheu para pregar o evangelho e aquele que é a manifestação do amor na terra, irmão. Olha isso. Olha o que Deus estava dizendo para mim no dia do meu nascimento, dizendo, é por isso que eu vou te chamar nessa existência de João Paulo. É forte, não é, irmão? Agora você perguntar para mim, irmão, qual que é o meu chamado? Eu não tenho dúvida, irmão. O meu chamado é pregar o evangelho e manifestar o amor de Jesus por quem cruzar o meu caminho. Mas o meu objetivo aqui é pregar o evangelho, treinar um exército do amor de Jesus. Eu quero treinar um exército de pessoas apaixonadas por ele. Quando a gente olha as escrituras, irmãos, nós vemos líderes radicais. Moisés, ele foi chamado para tirar o povo da escravidão do Egito. Josué foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Samuel foi usado para ser o último grande juiz da nação hebraica e ajudar o povo a escolher o primeiro rei da sua história. Jonas foi chamado para pregar a um povo, o povo de Nínive. Os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus para estarem ao seu lado e também para ser os primeiros fundamentos de sua igreja. Timóteo, jovem companheiro de Paulo, irmão, ele foi chamado para trabalhar na causa do evangelho. João Batista foi chamado para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias e preparando para a sua vinda. Paulo, o apóstolo aos gentios, foi chamado pelo Senhor para sofrer pelo seu nome. E a minha pergunta, irmão e minha irmã, é: qual é o seu chamado diante desta geração? Existe um fôlego de vida que Deus te deu, então use o fôlego de vida que Deus te deu para o chamado e coloque todos os seus recursos que você tem, coloque a sua família, coloque a sua finança, coloque o seu trabalho, coloque a sua casa, coloque tudo que você tem como ferramenta do reino de Deus à disposição daquilo que Deus te chamou para fazer. E a pergunta que eu te faço é: como entender o chamado radical de Deus para mim? Como é que eu faço isso, meu irmão? Como é que eu faço isso? Eu vou te falar aqui como é que você faz o entendimento. Número 1, anota aí. Você quer entender o chamado radical de Deus para você? Número 1, Deus escolhe, Deus considera a sua história de vida. Mas como assim, Parra? Deixa eu te explicar. A sua maior dor, a sua maior dificuldade é onde Deus vai fazer você prosperar, crescer, multiplicar e ajudar diante desta geração. Deixa eu te dizer algo. A minha vida, eu perdi meu pai aos 5 anos de idade, como eu te disse. Cresceu na minha casa eu, minha mãe e 2 irmãs. A minha história se resume, porque nesse contexto sem Jesus, a minha casa era uma desgraça. Mas Jesus entrou na minha vida e após se converter, eu casei com a minha esposa. E hoje eu tenho 2 filhas. Antes era eu, minha mãe e 2 irmãs. Agora é eu, minha esposa e 2 filhas. A história se repete.
Deus está restituindo 7 vezes mais. Todo o tempo foi roubado, tudo que foi tirado. Porque hoje Ele se faz presente, hoje Ele é o cabeça dessa casa. É a paternidade que não houve lá atrás, na maior dor, no maior sofrimento que eu tive. Deus restaurou e condicionou a paternidade hoje diante daquilo que está dentro de mim, dizendo, ei, multiplica isso. Multiplica todos os sonhos, todos os desejos. Você lembra daquela história que você queria que seu pai contasse para você? Conta ela para suas filhas hoje. Eu te dou poder para isso. Eu te dou poder para isso. E sabe o que é mais lindo? Porque quando isso comecei a viver isso dentro da minha casa, dentro da minha família, o Senhor disse, ei, agora você pega essa paternidade que eu te dei, que você não tinha e hoje ela é sua, e entrega isso para crianças, para famílias que não têm. Leva essa sua paternidade adiante, entrega para o maior número possível de pessoas do qual você se responsabilizar. Então o Senhor deseja nos dar responsabilidade, Ele me deu a responsabilidade de levar a paternidade para o maior número possível de famílias. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o seu chamado radical de Deus para você está ligado e considera a sua história de vida. Então se você perdeu um filho lá atrás e aquilo te machucou, aquilo gerou algo em você no qual a glória de Deus se manifestou, ei, você vai atuar. Se você teve uma dor de um filho perdido, o Senhor vai te usar para a manifestação da glória dele, para mulheres, mães que perderam um filho lá atrás também. Se o Senhor, se a sua dor hoje está ligada a um divórcio, a uma separação lá atrás, e o Senhor restaurou isso, o Senhor vai te usar poderosamente dentro do seu chamado, para que de maneira radical você restaure outras famílias. Entende isso? Se o seu problema lá atrás era um problema com droga, o Senhor vai te usar para que quando uma mãe, um pai não tem mais esperança com o filho, você vai dizer, ei, o meu Deus sara, o meu Deus cura, o meu Deus liberta, o meu Deus restitui, o meu Deus faz diferente, eu creio, Ele fez na minha vida, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e você tem condição dentro da sua história para condicionar o teu chamado de maneira radical. Entende isso, irmão? Faz sentido para você? Então o chamado radical de Deus para você está ligado e considera a sua história de vida. Pega isso. Eu quero que você anota isso, irmão, porque não somente Deus quer fazer na sua vida, não somente Deus quer realizar, Deus quer te encher, te preencher, te modelar, mas o Senhor deseja pegar tudo isso e multiplicar isso para o maior número possível de pessoas. O Senhor deseja que após receber, você transborde como fonte de água viva para o maior número possível de pessoas, para que elas também entendam um chamado radical de Deus para a vida delas. Porque hoje o Senhor está incendiando o seu coração, porque hoje o Senhor está sensibilizando o seu coração. Minha irmã, número 2, para você entender o chamado radical de Deus para você. Número 2 é começar ouvindo a voz de Deus, e eu creio que Deus já está falando no seu coração. Se ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele. Mesmo que você não entenda bem isso, você foi chamado pelo Senhor, então escute a voz dEle. Esteja sensível à voz dEle. Esteja perceptível a voz dele, tira toda a incredulidade, tenha a convicção do Senhor falando no seu coração, sinta isso, não é de fora para dentro, mas conforme você está aqui essa noite, conforme o Senhor direciona você aqui essa noite, deixa o Senhor falar no íntimo, no labirinto do teu ser, na parte mais profunda, e diga somente ao Senhor, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui para ouvir a tua voz, eis-me aqui para ser impelido pelo Senhor, eis-me aqui para ser encorajado naquilo no qual não tenho coragem, naquilo que eu tenho medo, encoraja-me, Deus. Quando a gente olha e entende o chamado radical de Deus, nós vemos o número 3, o chamado de Deus marca a sua vida. Marca a sua vida. O Senhor deseja, o Senhor trouxe as marcas da promessa em suas mãos. E essas marcas representam que ele morreu e ressuscitou. Ele poderia ter voltado sem, mas ele disse, não, ei, aqui é a prova. O que ele falou para Tomé? Toca, né? Se quiser tocar, toca. Existe um chamado de Deus, e esse chamado de Deus marca a sua vida. Existe um sentimento de ser chamado. Existe algo que é maior do que você, irmão. Eu jamais imaginei que eu estaria falando para 98 países, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso, irmão? Falar para 98 países, eu jamais imaginei isso, irmão. Mas eu me lembro como se fosse hoje, um dia que eu estava lá na minha igreja local. E eu estava treinando 7 líderes naquele dia, e eu disse, Senhor, é a 5ª vez que eu estou fazendo isso, Deus. Eu treino, aqueles líderes saem, eu treino, os líderes saem, eu treino, os líderes saem. Já é a 5ª vez que eu estou repetindo as mesmas coisas para pessoas novas.
E aí Deus me deu uma promessa, Deus me marcou naquele dia, irmão. E aí Deus disse assim: o que eu estou te entregando hoje, você entregará para pessoas, em lugares, onde essas pessoas alcançarão vidas para mim. Lugares no qual sequer você nunca pisará, mas a minha palavra chegará. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é ser chamado por Deus e Deus marcar a vida? Irmão, eu amo demais esse Goiás, eu amo demais estar aqui com os irmãos, eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado em treinar a igreja de Jesus Cristo, eu sou apaixonado em ser uma mola propulsora, pressiona assim, te solta, para que você seja encorajado, para que você seja empoderado pelo Espírito, para que você vá dormir hoje, mas você não consiga nem dormir extasiado pela glória de Deus, irmão, porque é assim que eu saio daqui toda segunda-feira. Eu fico de uma forma aqui com os irmãos que eu não consigo nem dormir, irmãos. Eu falo, Deus, o que é isso? O chamado de Deus marca a sua vida. O sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Isso marca a sua vida positivamente. Que você seja selada pelo Espírito de Deus, Lisa. Que o Espírito Santo de Deus marque esse chamado, traga convicção. Que o Senhor fale contigo em sonhos. Que você, ao deitar essa noite, o Senhor te dê um sonho de revelação. E Ele mostre começo, meio e fim, da onde Ele está, de onde você está, para onde Ele está te levando. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre o seu ministério. Eu comecei aqui falando de Paulo, irmãos, e Paulo deu uma virada de 180 graus na direção e no sentido de seus esforços. Antes ele combatia Jesus Cristo e depois ele ensinava sobre Jesus Cristo. Ele ensinava sobre a vida, ele ensinava sobre a morte. Paulo ensinava sobre a ressurreição de Jesus, bem como apresentava como Salvador do mundo. Aleluia, obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela tua palavra de salvação, obrigado por nos alcançar. Obrigado por nos trazer segurança, obrigado por nos trazer paz, obrigado, Jesus, pela tua presença. E eu quero te dizer aqui, irmão, que Paulo era aquele que antes odiava Jesus, mas agora persuadia os outros a fazerem o mesmo. O esforço de Paulo era no sentido de gerar homens e mulheres pelo ensinamento que viesse a se tornar perfeitos em Cristo. Sabe qual é o problema da igreja hoje, irmão? É que a igreja ela não recebe a responsabilidade de serem transformados de glória em glória. A igreja não tem a responsabilidade de mudança de caráter, a igreja não tem responsabilidade de receber e fluir na nova natureza de Deus. E nem eu e você fomos chamados para levantar discípulos, equibalos, fiéis, completos em toda a sabedoria e conhecimento do reino de Deus. E eu quero declarar desde já que a palavra de Deus, que a sabedoria do alto seja derramada sobre você. Mas, Parra, o que é a sabedoria do alto? Deixa eu te dizer, é muito simples, irmão. A gente está em época da Copa do Mundo. Quando a gente olha para a Copa do Mundo, a gente vê aqueles craques, aqueles jogadores. E a gente fala, meu Deus, quanta técnica, quanta habilidade. A gente começa a ver aqueles jogadores jogando e a gente fala, isso é maravilhoso demais. Mas na hora que eles param para entregar uma entrevista, para dar uma entrevista, e eles vão abrir a boca, irmão, a gente percebe que a técnica está somente nos pés. A habilidade está somente em se jogar bola, mas a sabedoria não há. Ela não existe, o Senhor deseja dar isso a você. É uma sabedoria que não procede de nós, mas procede dos céus, procede de Jesus Cristo, um conhecimento que Paulo carregava e hoje ele te entrega. Temos que aprender com ele. O nosso chamado radical, irmão, é aprender com Paulo. Pois uma ênfase nos dias de hoje é o quê? Hoje a gente faz nos dias de hoje, é ensinar um pouco, apelar, batizar e abandonar a criatura. E não tem cuidado, não tem discipulado. Não tem acompanhamento. Isso é um erro na igreja de hoje, irmão. Depois essas pessoas vão enfrentar necessidades de convívio com outra cultura, com outros hábitos, com outras amizades. Irmão, essas pessoas sozinhas, elas não irão perseverar. Essas pessoas sozinhas não irão resistir, irmão. Como igreja de Jesus Cristo, nós não podemos ensinar um pouco, batizar, apelar e soltar essa pessoa, abandonar essa nova criatura. Porque elas vão enfrentar essas necessidades. Ela no convívio em si vai ser difícil para essas pessoas. A mudança na vida é radical, irmão. Por isso que eu coloquei aspecto de um discípulo radical, porque a mudança no reino de Deus, o chamado para Deus, para nós, para aqueles que se achegam, uma mudança radical para conseguir manter esse apoio de outras pessoas é difícil, irmão. Por isso que como igreja nós temos que ter amalgamado, estarmos amalgamados. A palavra de Deus diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E eu e você temos essa responsabilidade. Nossa ênfase hoje
Na igreja, o que eu percebo? Eu vou te dizer para você o que eu percebo, eu falo com muitos pastores, e a ênfase hoje é no número de pessoas batizadas, não na qualidade de espiritualidade deles, e muito menos se estão ou não se salvando, irmãos. Quando nós olhamos para a igreja, irmão, o Senhor deseja capacitar, o Senhor deseja amalgamar, o Senhor deseja levar uma transformação contínua, pessoas que querem responsabilidade do reino, pessoas que querem crescer diante do Senhor, pessoas que querem ter um coração transformado, irmão. Porque o diabo, irmão, ele trabalha na vida dos irmãos. Como que é o trabalho do diabo? Terra seca prospera, sim ou não? Não. Como que é uma terra seca? É assim que o diabo deseja transformar o nosso coração. A pessoa se converte, o diabo vai trabalhar para que esse coração ele continue endurecido, para que esse coração continue como uma terra seca. E o nosso trabalho como igreja, como discípulos radicais, é pegar essas pessoas e incendiar elas com a glória de Deus. Sabe uma brasa? Quando você está ali dentro de uma fogueira, o que uma brasa faz? Uma brasa incendeia o carvão. Eu e você temos essa responsabilidade do reino. Qual que é a minha responsabilidade hoje? Segunda-feira estar aqui com os irmãos é ser uma brasa viva para dizer: ei, a minha dúvida não é que você venha praticar isso ou não. Mas a minha certeza é que você vai ser incendiado por aquilo que eu carrego, irmão. E não é porque eu sou bom, mas porque Jesus é. O eu sou se faz presente no meio da igreja e ele está aqui conosco hoje, eu não tenho dúvida disso. Com um chamado específico para que sejamos radicais diante dele. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com as minhas limitações, eis-me aqui com as minhas inseguranças, eis-me aqui com os meus medos. Eis-me aqui dizendo: Senhor, cumpre em mim, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Cumpre em mim os teus sonhos, cumpre em mim os teus planos, Senhor. Cumpre em mim, cumpre em minha vida, cumpre em minha família, cumpre em meus dias. Enquanto houver fôlego, realize em mim, Senhor, aquilo que o Senhor deseja realizar. Que a nossa oração seja essa. Ellen White, ela escreveu sobre isso, ela disse: a salvação não está em ser batizado, em ter o nosso nome nos livros da igreja, nem em pregar a verdade, mas em uma viva união com Jesus Cristo, para ser renovado no coração, fazendo as obras de Cristo em fé e trabalhando em amor, trabalhando em paciência, em mansidão e esperança, nos frutos do Espírito, irmão. Toda alma unida a Cristo será um missionário vivo para todos os que rodeiam. Amém? Amém, meu irmão? Você quer ser um discípulo radical? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Você quer saber o chamado? Como identificar o chamado radical de Deus para a sua vida? Eu falei 3 aqui. Deus considera a sua história. Tudo começa ouvindo a voz de Deus. O chamado de Deus marca a sua vida. Tem mais alguns minutinhos, vou trazer o 4º ponto aqui. E o 4º ponto é: Deus supera as suas limitações. Pega papel e caneta e anota suas limitações. Eu quero que você guarde esse papel, porque você é incendiado pelo Senhor, suas limitações estão com dias contados, meus irmãos. Sabe, minha irmã? Aquela limitação é aquilo que você teme, é aquilo que lhe falta. Muitas vezes é só um engano do diabo. Eu me lembro quando eu me deparei com uma família, e diante dessa família eu gostaria de treiná-lo como líder em treinamento. E ao falar com ele, Hamilton, eu disse: deixa eu te treinar para você liderar um grupo de pessoas. E eu me lembro o dia que esse meu irmão disse para mim: eu não tenho capacidade para isso. Já sou um senhor de 52 anos, nunca fiz isso antes. Eu não tenho capacidade de conduzir um grupo hoje. Eu disse: ei, quantos filhos você tem? Aí ele disse: eu tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. Falei: pois bem. Como seus filhos estão hoje? São casados? São casados. Quantos anos? Um 10, outro 7. Muito bem. Você tem netos? Tenho netos. De ambos. De um eu tenho 2 netos, do outro eu tenho 1 neto. Seus filhos trabalham? Trabalham. Seus filhos estão bem organizados financeiramente? Ele disse: bem organizado financeiramente. Aí eu disse para ele: sabe qual que é o maior desafio de um pai? Não é fazer um bom filho. O desafio de um bom pai é formar uma boa mãe, se ela tem um filho mulher. E se ele tem um filho homem, é torná-lo, o seu filho, um bom pai. Você acredita que o seu filho hoje é um bom pai? Ele falou: é um bom pai.
Falei, você acredita que sua filha é uma boa mãe? Ele disse, uma boa mãe. Eu falei, então o diabo está te enganando, meu irmão, porque aquilo que você fez com a sua casa, o sacerdócio que você levantou na sua casa e conduziu a sua família, e formou dos seus filhos bom pai, boa mãe, tem neto, trabalha. Você só precisa multiplicar isso com outras casas. Você só precisa multiplicar isso com outras pessoas, porque o Senhor já te deu condição, o Senhor já te deu prova viva disso, o Senhor já te deu experiência nisso. E eu disse para ele, sabe qual que é o desafio meu, seu, como líder de um grupo? O nosso desafio não é tornar boas pessoas, não, mas não é tornar bons líderes, mas é fazer com que esses líderes caminhem sozinhos, não dependam mais de mim, assim como filho e como uma filha. Hoje o seu filho, a sua filha não se assenta mais à sua mesa para depender de você, mas se assenta para um grande banquete de comunhão. Eu falei, você já carrega todos os requisitos necessários para multiplicar o povo de Deus, para multiplicar a igreja. Não permita que o diabo te engane. Porque Deus supera as suas limitações. Amém? Não importa as suas dificuldades, pare de olhar para trás, irmão. Confie em Deus, o Senhor vê o seu potencial. E supera as suas limitações, eu tenho certeza disso. Não olhe para as experiências ruins que passaram, não fica vivendo de passado, mas negocie com o seu passado. É necessário negociar com o seu passado, é necessário você olhar para o hoje, olhar para o agora, olhar para o presente e dizer ao Senhor, eis-me aqui, realiza em mim. E deixar com que o Senhor te projete a um futuro que Ele tem para a sua vida, glória. Você quer viver um chamado radical de Deus? Como é que você identifica o chamado radical de Deus, meu irmão? O chamado radical de Deus você identifica com a sensibilidade e a certeza de que não há o que temer. Quinto ponto, não há o que temer. Amém? Não há o que temer. Com Cristo, tudo é guiado por Ele. Como os discípulos que foram chamados para entrar no barco, você nunca está sozinho. Irmãos, quando a gente olha para os discípulos, nós vemos diversos momentos. Eu vou começar aqui com as multiplicações dos pães e peixes que você conhece. Jesus, quando realiza a multiplicação dos pães e peixes, ele pega ali um catado de 5 pães e 2 peixes, você conhece a história. Mas o que mais chama a minha atenção, irmão, é que o milagre ele é feito nas mãos dos discípulos, e os discípulos nem sequer percebem isso, irmãos. Jesus pega o pão, Jesus pega o peixe, dá graças, ele parte, entrega aos discípulos, e os discípulos multiplicam isso, e nem sequer percebem aquilo que estão realizando para Deus. Mas quem multiplicou? Os discípulos. Mas por intermédio de quem? Do Salvador. Os discípulos, quando estavam no barco, eles estavam ali como pescadores e trabalharam a noite inteira, mas algo me chama a atenção, porque Jesus fala, joga à direita do barco, e no momento que eles jogam, eles pescam. Homens capacitados que estavam ali prontos, irmãos, não existe o que temer, só precisam ouvir a voz do Senhor. Entendendo que é o Senhor que libera a multiplicação, que é o Senhor que libera, que faz, é Cristo. Tudo que nós precisamos como igreja hoje é ser guiado por Ele, ter sensibilidade com o coração ligado a Ele. Então eu quero te dizer, meu irmão, o chamado radical está em não temer. Não tema. Feche seus olhos, entregue seu coração a Ele, diga, eis-me aqui. Não teme, irmão. Porque o sexto ponto para se viver um chamado radical é que Deus te capacita. E quando nós olhamos para a capacitação do Senhor, Ele toca. Ele te toca e coloca as palavras certas em sua boca. Em Mateus 13:11, registra isso. A sua capacidade vem de Deus e não de si mesmo. Não se engane. Não se engane. Com apenas um toque, escreve aí, um toque. Com apenas uma palavra. Ei, não sei o que você está passando aí. Eu não sei o tamanho do gigante que você está enfrentando aí. Mas o que eu sei é que com apenas um toque a vida pode ser mudada. Deus capacita, Deus faz. Basta uma palavra, se o Senhor liberar uma palavra. Foi assim que ele fez com Lázaro, né? Sai para fora. Lázaro sai para fora, né? Se ele não chamasse por Lázaro, ia sair um monte de gente para fora. Eu creio que ele chamou pelo nome naquela hora ali para vir só o Lázaro. Porque tamanho é o poder e a glória daquele no qual nós servimos, irmãos e irmãs. Tamanho é o poder. Ah, que honra para a igreja, que honra para nós, irmão. Nós estamos aqui uma horinha diante do Senhor, mas eu quero dizer que honra para nós servir o Senhor.
Que honra servir aquele com tamanho poder, majestade e glória, que basta uma palavra para mudar tudo, tudo, seja enfermidade, seja um problema financeiro, seja uma igreja que vem perdendo membros, que vem retrocedendo, seja uma tristeza, um anseio, um sentimento de traição que você teve, irmão, basta uma palavra para mudar tudo, com apenas um toque. Com apenas um toque ele pode mudar tudo. Com apenas um toque ele pode mudar tudo. Você crê nisso, irmão? Em Marcos 13:11 está escrito assim, irmão. Quando, pois, vos conduzir e vos entregar, e não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Anota aí Marcos 13:11, medita nessa palavra depois. É uma orientação para a igreja. É uma orientação da parte de Deus para nós, irmãos. Não estejais solícito, dizendo eu tenho que estar preparado, mas não, apenas feche os seus olhos e diga Espírito Santo de Deus. Eu tenho um amigo que diz assim, irmão, que nós temos que andar assim, ó. Nós temos que andar assim, ó. E conforme a gente vai andando, a gente tem que entender que existe sobre nós. Foi assim que foi sobre Jesus. O Espírito veio sobre Jesus. E é o Espírito Santo dentro de nós. Eu não quero que você ande despercebido nunca mais na sua vida, mas como equibalo, você entenda que você carrega o Espírito Santo de Deus, irmãos. E não permita que ele caia. Mas cuide dele, confia a ele. Né? Esse é o sentimento da igreja. Esse é o sentimento que o Senhor tem para nós. Que todo passo que nós venhamos dar, nós venhamos ter um cuidado. Imagina que aqui é um iPhone, né? E ele não pode cair, que se cair quebra, machuca. Permita que o Espírito Santo de Deus ande contigo continuamente, porque é ele que te capacita. Creia nisso, tenha consciência dele. E para fechar aqui, irmão, eu vou trazer o 7º e último ponto de um chamado radical, de um discípulo radical, amém? O 7º ponto de um chamado radical, irmão, para a gente fechar, é preciso coragem para lutar. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito que está sobre nós, irmãos, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem. Obrigado, Senhor Jesus, por esse espírito de coragem, Senhor, diante do mundo tão acovardado, tão covarde, tão medroso, medo de tudo. O maior desafio hoje na minha vida para com as minhas filhas, irmãos, é não deixar elas com medo. Não tem medo de dentista, não tem medo de escuro, não tem medo de dormir sozinho no quarto, não tem medo de dormir fora de casa na casa dos parentes. E quando falo que está com medo, eu falo, não, o medo tem medo de mim. Não é nós que tem medo do medo, não, porque Jesus é conosco, irmão. Nós sabemos que diante da igreja, por maior que seja o desafio, por maior que seja o que vamos enfrentar, sem entendimento, sem visão plena daquilo no qual enfrentaremos, é preciso coragem para lutar. É preciso coragem para lutar, irmão. Vencendo todo o mal e construindo o bem. Não é fácil, irmão. Não é fácil. É difícil. Mas é o melhor. Quando nós olhamos para Paulo, que nós começamos aqui dizendo dele essa noite, Paulo mudou de exército. Ele saiu das fileiras de Satanás, embora não soubesse que estava nessa situação, e passou para as fileiras do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos um general que tomba em combate. Está perdido por seu exército. Mas a sua morte não acrescenta força ao maligno, não acrescenta força ao inimigo. Mas quando o homem, irmão, preeminente, se une às forças opositoras, não apenas se perde em seu serviço como ganho, de maneira decidida a vantagem àqueles a quem ele se uniu. Eu quero fechar aqui essa noite dizendo que Jesus Cristo ele te chamou para levar o evangelho. Jesus Cristo te chamou para entender a inutilidade da adoração, as imagens dos ídolos e, de fato, adorar a um só Deus. A ensinar o povo, a ensinar essa geração a adorar um só Deus. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que ele é um bom exemplo de missionário, de mestre para os dias de hoje. Nós vivemos diante de muitas culturas que possuem componentes inconvenientes hoje para a igreja. Mas eu e você estamos aqui, irmão, e eu quero fechar nisso,
Nós estamos aqui porque precisamos alcançar pessoas de todas as nações, de todas as culturas, e tirá-las dali com o poder do Espírito Santo e torná-las cidadãos do reino de Deus. Essas pessoas, elas precisam aderir a uma nova cultura. E não é a cultura dessa terra, irmão, é a cultura do reino de Deus. Precisamos abandonar muitas coisas daqui para podermos assumir outras coisas do alto. Coisas santas, coisas puras. Todos precisamos trocar a cidadania e o estilo de vida da terra pelo estilo de vida do céu, da cidade celestial. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Eu quero te dizer que Deus está te chamando para ser todos os dias um discípulo radical. Ide e seja minha testemunha, diz o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém, irmão?